journey somewhere for you and I. Let's get out this place. A one-way ticket to the stars, follow our hearts, girl, without a trace. Cause we got something rare, nobody else could get. Just say the word and I will meet you there. I'll take you anywhere, hold your hand if you're scared. Cause baby, you know we're the perfect pair. And I won't give up, cause I need you here. I just want your love, I wanna keep you near. So take my hand and I'll guide the way. Just trust your heart. Take you away, take you away. Take you away. We're gonna make it, we're gonna make it, I swear. Oh, I'll never break it, I'll never break this love we share. No, and I won't give up, cause I need you here. I just want your love, I wanna keep you near. So take my hand and I'll guide the way. Just trust your heart, let it take you away, take you away. Hello everyone, welcome to the Godstack, mas dessa vez em português. Hoje eu não vou estar com a Emily, mas não tem problema porque eu tenho que voltar a gravar uma aula que eu não dei ainda, né? Na verdade, assim, eu já dei a aula como academia. Opa, tá bonito. A aula de Docker, a Twitch apagou antes que eu fizesse o download, não deu tempo. Eu preciso de subir a aula pro YouTube, né? Para o pessoal saber como fazer o Docker e tudo mais. Então, né? Para que a gente possa fazer isso, eu vou regravar a aula de Docker hoje. Aproveitar que a Emily não pode estar hoje. Então, ainda bem também que no Git eu estou fazendo tipo Git aula. Você consegue acompanhar. Deixa eu falar nisso. Tá alta, moça. Vocês não devem ter ouvido nada, né? Nice. Agora sim, hein? Agora vai, hein? Vamos ver. Nice. Então, olá a todos. Sejam bem-vindos a Godstack. Mais uma vez, deixa eu explicar o que aconteceu. Hoje nós não vamos estar com a Emily, porque ela não vai poder estar aqui. Eu preciso regravar a aula de Docker, certo? A Twitch apagou a minha aula de Docker e não deu tempo de eu baixar. Eu preciso pegar essa aula de Docker e subir no YouTube, né? Para o pessoal do YouTube ter acesso a ela. Então, eu vou ter que explicar de novo o Docker. É bom, porque quem, né, não aprendeu na época e tal, vai poder ter chance de perguntar de novo e tal. Malhens, seja bem-vindo a Godstack. Eu tô melhor. Não sei se você tá perguntando para mim, se você tá perguntando para a Emily. A Emily tá melhor, né? Ela só teve um compromisso hoje, ela não vai poder. Eu já vou aproveitar para eu não dar continuidade para ela não perder. Eu preciso regravar a aula de Docker. Então eu vou tá aqui hoje trabalhando com a regravação da aula de Docker. Beleza? Cumprimentos. Bruno Salvador. Ô, meu querido. Seja bem-vindos a Godstack.
como é que tá Salvador. Putz, aqui saudade do Brasil, cara. O nego fala Salvador, o coração até bate. Já tô aqui, já quase 2 anos aqui na Europa e de verdade faz muita diferença. Dá uma baita saudade do Brasil. Bem, de qualquer forma, seja muito bem-vindo. Espero que eu possa te ajudar com qualquer coisa. Hoje vai ser, né? A aula hoje vai ser sobre o Docker, então fazer com que a estrutura do Docker funcione aqui. Vou ensinar também como fazer toda aquela parte de um serviço. Aqui tem essa coisa que ele tá mais aqui. Deixa eu só até apagar ele. sudo-rm backend-rf. Beleza. Beleza, tá lá. É assim, a coisa também. sudo-rm.data-rf. Beleza. Então, vou regravar a aula de Docker porque, mais uma vez, eu perdi. E eu preciso subir pro pessoal do YouTube ter, né? Lá no YouTube eu tô subindo certinho. Já fiz toda a Godstack em inglês, fazendo toda a explicação em inglês. Agora eu tô fazendo tudo em português. Pode ser que no futuro eu anime e faça em espanhol também. Então vai estar lá explicado nas 3 línguas para quem precisar a Godstack. Tô mudando para Alemanha, pode ser que um dia eu aprenda alemão. Então se daqui uns 3 anos eu souber alemão o suficiente para ensinar Godstack em alemão também, eu ensino também, não tem problema. Mas por enquanto, vamos ficar aqui no português, ok? Então, para começo de conversa, a gente precisa entender o Docker, né? Então, tem a página oficial do Docker, ok? Então tá lá. Eu sempre gosto de explicar o Docker, eu não dou a explicação técnica da coisa. Eu tento sempre deixar claro para as pessoas como que ela poderia entender aquilo, certo? Então, imagina o Docker como se você pudesse spawnar na sua máquina outras máquinas. É como se você conseguisse criar pequenas máquinas dentro da sua própria, certo? E essa máquina que você está criando, ela tem um sistema operacional, ela tem os softwares instalados nela, ela tem tudo. Então você vai efetivamente subir uma máquina nova dentro da sua e essa máquina você vai poder fazer o que você quiser. Você vai poder rodar um banco dentro dela, um Node.js e tudo mais, certo? Qual que é a vantagem, certo? Qual que é a vantagem de você utilizar Docker, né? E por que as pessoas utilizam bastante o Docker hoje em dia? Primeiro, que você faz com que o ambiente de desenvolvimento seja muito parecido, certo? Muito parecido e muito próximo ao ambiente de produção, ok? Então, por exemplo, para quem utiliza o Node, por exemplo, cada vez que sai uma versão nova do Node, vai mudando e a sua máquina vai atualizando, a sua máquina local vai atualizando e a versão do Node muda, certo? Então, hoje, eu nem sei, deixa eu ver aqui no terminal. Deixa eu abrir um terminal aqui. Node menos verso. Vamos ver da minha máquina que está agora. Ó, hoje eu estou trabalhando com a versão 14. Eu acho que a 14 já nem é mais a versão... deve não, cara. Node.js. Não, é a 14 ainda. A current já é a 16, né? Mas LTS é a que está sendo, produção, que seria a 14. Mas provavelmente a 16 está para sair aí, né? Logo, logo a gente vai ter a versão 16 do Node.js. Mas quando sai a versão 16, vamos supor que o meu software eu fiz na 14 ainda. E aí a pessoa que, se você não usar Docker, né? O cara lá na casa dele, ele está com a versão 16. E aí se tiver breaking changes, vai quebrar, né? O software não vai subir. Então o Docker te ajuda numa dessas coisas. Porque a máquina que você sobe, né? Então a máquina que você vai construir para trabalhar com Docker, ela vai ter sempre o Node 14. Você vai falar que é o Node 14 daquela versão. É o NPM, é o YARN daquela versão específica. O banco de dados é aquele banco de dados daquela versão específica, certo? Em produção, você vai usar, se você usar o mesmo modelo, você vai estar utilizando o mesmo Docker, vai subir a mesma máquina, com as mesmas configurações. Então, acabou aquele negócio de, na minha máquina funciona.
Com Docker não tem mais essa de na minha máquina funciona. Funciona na sua máquina, vai funcionar em qualquer máquina, ok? Eu podia ter usado o terminal aqui, não precisa nem ter aberto não. Mas vamos lá. Então, primeiro de tudo, né, o básico de você explicar uma tecnologia é você dizer como é que você instala, certo? Eu recomendo muito que quando você for instalar o Docker, você vem aqui ó, no Google e coloca Docker install e aí o seu sistema operacional, certo? Ou a sua distribuição Linux, certo? No meu caso, eu estou usando o Pop! OS. Infelizmente, eu preciso urgente trocar o Pop! OS, mas enfim, ainda estou usando o Pop! OS. Então, ele é um Ubuntu-like. Então, você pode ter instalação do Ubuntu. Mas se você estivesse no Windows, você coloca Windows e assim sucessivamente, ok? Beleza. Para instalar, simplão, né? Do Ubuntu, por exemplo. Você, primeiro de tudo, remove tudo que é velho, certo? Tem muita gente que pula esse passo. Não pula. Remove tudo o que é velho, que está ali na sua máquina. Às vezes está alguma coisa lá meio bugada. Remove tudo, ok? Depois, update no sistema e instala esses pacotes que vão dar suporte para a instalação do Docker, ok? Depois disso, né, é preciso pegar a GPG Key do Docker e colocar no seu computador. Isso eu estou falando de instalação do Linux, porque do Windows e do Mac next, avançar, aceito todos os termos e não sei o que, pode pegar minha alma, Windows, senhor Bill Gates, roube tudo que você queira de mim, aceito e fim. No Linux não, no Linux você sabe o que você está fazendo, etc. Então tem um passo a passo a ser seguido. Ok? Então tá aqui, você vai pegar essa aqui e depois você vai escolher qual que é o tipo do seu computador, né? Se for um x86, um RM, RM64 e tal, a maioria dos computadores são x86, ok? Então você vai pegar esse comando, ok? Vai executar ele também e pronto. Aí é só você fazer o update, esse aqui faz os updates do pacote na sua máquina. E agora você tem disponível o pacote do Docker para instalar. Ele não vem em padrão no Windows. Você fez esse espaço para cima exatamente para falar para o seu Linux, né? Linux, eu falei Windows, Linux. Falar para o seu Linux, olha, abra acesso ao pacote do Docker. E aí você vai lá e instala esse pacote. Junto com o Docker, ele vai trazer um CLI e vai trazer também o container, certo? Que são para a geração de cada uma das máquinas que eu falei para vocês que a gente instala, certo? Essas partes aqui você pode pular, né? Se você quisesse instalar uma versão específica, você pode determinar a versão específica de Docker que quer instalar. Eu recomendo você instalar sempre a última. Com isso, o Docker está instalado. Aqui são outras formas de se instalar, ok? Então tem outras formas de se instalar. E se você quiser, no fim das contas, cara, não vou precisar e tal, vem aqui, ó, executa esse comando aqui que ele vai remover o Docker da sua máquina e limpa ali, né, tudo que tem de cache do Docker também você pode limpar. Uma outra coisa também que a maioria das pessoas esquecem quando elas estão instalando o Docker na máquina dela é esse Continue to Post Installation Steps. Isso aqui é muito importante, certo? É muito importante que você faça esse Next Steps aqui, certo? Porque dentro dele você vai adicionar o grupo do Docker. Provavelmente na instalação ele já fez isso, mas é sempre bom rodar de novo porque não tem problema você rodar duas vezes o mesmo comando. Então é sempre bom, então, cria o grupo do Docker, coloca o usuário da sua máquina, isso aqui significa o seu usuário no grupo do Docker, ok? Beleza, você pode verificar se ele está rodando, e se você tiver algum problema, né, desse tipo aqui, error load config file, você pode fazer esse comando, mas esse aqui não é obrigatório, só se você estiver tendo erro, ok? E depois tem esse comando aqui, ó. Esses dois comandos aqui, que você precisa executar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o Docker execute quando a sua máquina ligar. Ou seja, sua máquina ligou, o Docker vai lá e executa. E ele vai estar sempre ligado para você, certo? Isso aqui é muito bom que esses dois comandos sejam executados. Se no futuro você falar, não quero, só quero usar o Docker quando eu quiser o Docker, então você deixa ele desabilitado no boot, e aí quando você quiser, você usa o System Service para poder subir o Docker, ok? Beleza, isso aqui tudo já... Isso aqui daqui para baixo são mais
outras explicações de outras possibilidades que você pode fazer e tal. Não, para uma instalação mesmo, você não vai precisar disso, ok? Aqui tá tranquilo. Próxima coisa que você precisa instalar, o Docker Compose, certo? Isso, Docker Compose. Então tá lá, se você Docker Compose, eu já coloco o Docker Compose Install, que ele já vai direto para a página de instalação, tá lá, certo? Qual que é a diferença do Docker e do Docker Compose? O Docker é o cara que faz o gerenciamento dos containers, dessas máquinas que eu falei para você que são criadas, certo? O Docker Compose, ele vai fazer um orquestramento de um IAC. Nossa, que palavra difícil. IAC é Infrastructure as Code, ou seja, infraestrutura como código. Isso significa que eu vou poder escrever um arquivo, certo? Esse arquivo eu vou detalhar a minha infraestrutura, a infraestrutura que eu quero criar. Esse arquivo é o Docker Compose YAML, né, YML. E eu vou usar o Docker Compose para ler esse arquivo e executar por baixo dos panos os comandos Docker necessários para executar esse arquivo de configuração que eu fiz. Ou seja, eu não preciso ficar no terminal fazendo todos os comandos. Eu posso escrever num arquivo e esse arquivo ao executar, o Docker Compose faz por baixo dos panos para mim. Existe aí um início deles trazerem o Docker Compose para dentro do Docker, certo? Então, provavelmente, né, diz a lenda aí que em versões futuras o Docker Compose vai fazer parte do Docker. Você não vai precisar mais ter uma coisa separada. Mas tem gente que fala assim, mas o Docker Compose não é oficial do Docker. Não fala besteira, porque o Docker Compose, inclusive, está no site oficial do Docker. No site oficial do Docker tá como é que você instala o Docker Compose. Então dizer que não é oficial né? Então tá lá. No Windows você não precisa instalar, porque quando você dá o Next, uma das opções é quero instalar o Docker Compose, quero vender a minha alma e quero instalar o Docker, certo? No Mac a mesma coisa. No Next lá também ele já instalou o Docker Compose para você. Já no Linux não é bem assim, certo? Então você vai ter que vir aqui, executar esse comandinho aqui, que ele vai baixar o script do Docker Compose para sua máquina, e esse comandinho aqui para tornar esse script que você baixou executável, ok? Executou essa linha, nice, good to go, ok? E já está, você não precisa fazer mais nada, já está bom. Se você der um Docker Compose Version aqui, vou até fazer isso aqui no meu terminal, aqui vocês vão ver, ele funciona. Estou usando a versão 2.29.1. Qual que é a versão aqui do site que ele dá? 2.29.2. Coisinha de segurança lá no máximo, mas está tranquilo. Ok? Então, tá aí. A instalação geral do Docker é essa. Mas, estamos falando de Docker aqui, mas agora a gente precisa ver essa coisa acontecer na real, né? Vamos ver como é que isso daí funciona, ok? Antes de tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui, chamada backend, certo? E vou pegar tudo que a gente fez até agora e vou passar lá para dentro do backend, esse cara, e vou lá passar para dentro do backend. Maravilha. Então meu backend está ali, né? Se vocês entrarem aqui na pasta do backend, yarn, ele fazer a instalação das dependências todas. Se eu der um yarn dev aqui, olha lá, ele sobe o meu servidor, ok? Então continua funcionando do jeito que a gente viu lá na aula 2, ok? Agora eu estou na aula 3, mas como é uma regravação, eu estou ali com o caso da aula 2, não se preocupe com isso, né? Aula 3 hoje, de Docker. Beleza. E agora, o que eu preciso fazer? Primeiro de tudo, eu preciso criar uma que a gente chama de receita, ok? Uma receita de uma máquina, certo? Eu quero dizer ali como é que é a máquina para rodar o back-end, por exemplo, ok? E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova pasta aqui, vou chamar ela de registry, ok? Registry, acho que eu escrevi certo, registry, Vou criar uma nova pasta aqui dentro e vou chamar de development. Vão haver umas pequenas diferenças entre
a máquina de produção, eu falei que... Mas sim, as diferenças são bem pequenas, são só questões de segurança mesmo, ok? E aqui dentro dessa pasta aqui, ó, eu vou criar um novo arquivo que vai chamar Dockerfile. O arquivo Dockerfile é o arquivo responsável por ter uma receita de uma máquina. Okay? Então, primeiro de tudo, você utiliza um comando ali chamado from. E aí você vai usar, você vai dizer assim, ó, qual sistema operacional que você quer utilizar. Eu poderia pegar aqui, ó, Ubuntu, por exemplo, certo? Tá lá, Ubuntu, ó, Ubuntu, tinha um monte de Ubuntu, ok? Mas, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, Docker Hub, certo? No Docker Hub, certo? Nesse site aqui, ó, é onde estão todas as máquinas de todas as linguagens disponíveis. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, Node.js, certo? Na verdade é Node, né? Node. E você pode ver aqui, ó, Official Image, certo? Então quando tem esse escudinho aqui, significa que as imagens aqui dentro são oficiais daquela coisa. Então, ó, do Mongo, do IO.js, né? O publisher verificou essa imagem e tal, beleza. Então vou pegar do Node. Nessa imagem do Node aqui, ó, ele vai te dar várias tags diferentes que são suportadas. Então, ó, já tem o 16 aqui, né, disponível, e as versões 14 todas aqui. Vocês vão ver que tem várias versões. Você vai falar, pô, que negócio diferente, né? Então, ó, tem o 14 Alpine, 14 Alpine 3.12, 3.13, 3.14, Buster Slim. O que é isso, né? Bem, quando a gente começou com Docker, né? Eu comecei com Docker uns 5 anos atrás, mais ou menos. A gente usava as imagens de Linux mesmo, normal, né? Tipo um Ubuntu da vida, um Fedora, um Red Hat, um Debian, certo? Mas o que acontece? Essas imagens Linux, elas são muito grandes, né? Elas têm mais de giga, certo? E nos servidores, você não tem por que subir um container com gigas, certo? O que você precisa para rodar a sua aplicação é só o que você precisa para rodar a sua aplicação. É aquele corezinho ali central com a linguagem que você precisa, com 1 ou 2, 3 bibliotecas que você precisa. Você não precisa de todo um sistema operacional, né, para poder utilizar a sua imagem. Então, com isso, as pessoas começaram a criar essas imagens mais enxutas, né? Então, ao invés de 1 GB, essas imagens elas chegam a ter 5 MB. Então, ela é muito pequenininha, certo? Uma imagem de stretch tem 2, 3 MB, 4 MB, é muito pequenininha mesmo. E ali está tudo que você precisa para rodar o seu sistema. Então, faz com que o sistema fique muito mais otimizado para trabalhar com aquilo que você precisa, ok? Eu, particularmente, gosto das Alpines, certo? Das versões Alpine, ok? Então, eu vou lá na minha coisa e vou falar assim, olha, eu quero pegar Node, né? Quero pegar o Node. Do Node, eu quero pegar a versão 14, deixa eu ver aqui, 14 Alpine. Pronto, certo? Deixa eu ver, tá na 14... legal, seria legal pegar as últimas, né? Cadê Alpine? Alpine... A gente tá na 14.17.5, ó. Essa daqui, ó, deixa eu pegar essa... Tá, acho que se clicar vai. Não era isso que eu queria. Ele entra lá. Cadê a tag? Tá aqui. Que chato. Tá, mas na verdade eu quero pegar do último, né? Também, né? Eu quero essa aqui, ó. Que eu quero o último sistema operacional, né? O mais atualizado, com a última versão do Node mais atualizada. Vou copiar daqui, depois eu tiro na... Então eu coloco aqui, ó. Vou pegar lá, ó. 14 aqui, dá aqui pra frente, você pode apagar. Tá. Então, o que eu tô falando? Olha, eu tô usando a versão do Node 14.17.5, que é a última, mais atualizada, com o Alpine 3.14, que também é o último sistema operacional, o último core com todas as atualizações que eu preciso. Ok? Beleza, então agora é como se eu tivesse o sistema operacional na minha mão, certo? E agora eu preciso definir, uma das coisas principais é você definir o workd, certo? E eu particularmente gosto de utilizar opt app root src, ok? Essa pasta, esse diretório, você pode
escolher o que você quiser. Eu poderia pegar Breno aqui, ó. Poderia pegar Breno. Você decide, né? Aonde que é a pasta no sistema operacional que você vai rodar a sua aplicação. Muita gente, só para vocês terem uma ideia, muita gente usa HTML www. Por exemplo, é muita gente que usa essa. Só que eu aprendi com um camarada meu, né, que a gente fez lá os cursos da Red Hat, do OpenShift, a utilizar essa pasta aqui. Ok? E eu costumei, então acabei ficando com ela. Você pode escolher a pasta que você quiser, mais uma vez. Ok? Pro servidor, uma coisa que você pode fazer, eu vou rodar o npm, certo? npm install. Vou instalar uma biblioteca global, certo? Tem uma biblioteca que a gente vai usar nas próximas aulas. Para quem está na Twitch já sabe, mas para quem está lá no YouTube, você está acompanhando. Então, a gente vai usar a biblioteca do Nex. O Nex é um query builder que faz conexão com o banco de dados. Ok? Um próximo comandinho também que a gente vai rodar, eu vou rodar aqui, ó, vou instalar apk-add, certo? O apk-add, ele é para o Alpine a mesma coisa que o apt-install é para o Ubuntu, por exemplo, certo? Ou o dnf é para o Fedora, beleza? Então eu vou instalar uma coisa, vou pegar aqui, ó, no cache, mas não vou pegar o MySQL client não, vou pegar o bash, certo? Eu preciso do bash. Essa imagem era tão pequena, mas tão pequena que nem bash ela tem, ok? Outra coisa que eu gosto de utilizar também é um dump init, ok? Vocês vão ver que você precisa sempre que você cria uma receita de uma máquina, você precisa passar um comando para ela rodar, certo? Eu quero que esse comando rode no vazio, assim, porque depois vocês vão ver para frente, mas eu vou substituir esse comando por outro, ok? Então eu só uso isso daí para evitar que dois comandos fiquem rodando, um comando fica rodando à toa, ok? Por questão de segurança, uma outra coisa importante você fazer na sua máquina é não usar o usuário root, certo? Não usar o usuário root. Então, ele já até fez para mim, né? Node, isso. Mas não é esse, né? É o apt root src. Então, eu não quero usar o usuário... Desculpa. Eu não quero usar o usuário root no meu sistema, ok? O que eu quero fazer é utilizar um usuário, certo? Que esse usuário vai ficar específico por executar a minha aplicação dentro da minha imagem. Isso significa que eu não vou usar o root. Se alguém acessar a minha máquina, ele não vai ter acesso ao root. Se alguém acessar o meu container que está em execução, essa máquina nova que eu estou criando, ele não entra na máquina já com acesso root. Ele entra na máquina com acesso a um usuário comum, que só tem acesso a executar a aplicação. Ok? Porque tem muita gente que faz uma coisa chamada, que é um reverse, que ele entra na máquina, toma o root e da máquina ele consegue entrar na máquina hospedeira porque ele é root. Certo? Então a gente está tentando evitar esse tipo de coisa. Deixa eu só ligar o chat no meu celular, porque senão eu não vejo o chat. Então vamos ver aqui. Pronto, tá lá. Agora eu consigo ver vocês, chat. Welcome to the Costech Chat. Maravilha. Beleza. Outra coisa também que a gente precisa fazer, né? Agora é definir o usuário como Node. Então, o usuário que vai estar executando as coisas nessa máquina vai ser esse usuário aí. Ok? E exatamente isso daí. Dump init, eu posso passar qualquer coisa que eu quiser aqui, né? Ele, por comum, ele não passa nada. Eu gosto de passar apenas o Node para executar, só para ter certeza que está, né, tudo de boa. Mas esse comando ele nem sequer vai ser executado. Vocês vão ver que eu vou utilizar outro comando para fazer isso. Bem, eu tenho a receitinha da minha máquina aqui. Tá tudo bonitinho, né? Então, estou dizendo que no meu back-end, esse development aqui é o que vai rodar. Outra coisa que eu preciso fazer, então, já que eu tenho isso, é criar um arquivo aqui, ó, chamado Docker Compose, né? Docker Compose YAML ou YML, como você preferir. E agora a gente vai dar uma olhadinha nesse arquivo e tentar entender como é que funciona uma infraestrutura as code, certo? Primeiro de tudo, eu preciso definir qual versão de Docker Compose eu vou estar utilizando, ok? Depois, eu quero criar uma rede
para todas as máquinas que eu for criar. Eu não gosto de chamar de default, eu prefiro chamar de main, certo? Então pronto. Só isso daqui já cria uma rede, certo? Ou seja, eu vou criar uma rede para todas as máquinas que eu criar no Docker agora para frente, todas elas vão estar conectadas nessa rede. Então eu determino ela aqui e dou um nome para ela. É só assim. Como esse arquivo é um arquivo YML, os tabs vão me dando as estruturas, ok? Então eu coloquei aqui o primeiro networks, a segundo tab eu defino a main, ok? Beleza. Então vamos lá. E agora eu posso começar a determinar os serviços. Então vou chamar os serviços aqui. Os serviços seriam como se eu fosse determinar cada uma das máquinas que eu vou criar, ok? Então eu vou criar 3 máquinas. Eu quero criar a máquina de um proxy, que eu vou usar um proxy reverso para fazer as chamadas, né, na minha máquina. Eu vou criar um serviço que é para o banco de dados. Então eu vou subir um banco de dados. Então, ó, vou ter 3 máquinas. Eu vou ter o proxy reverso, o banco de dados e a minha API. Todos eles vão estar em uma rede, que é a Networks. Ok? Então tá lá. E, obviamente, por último, a API. Então agora eu preciso começar a passar aqui qual que é a configuração de cada dessas máquinas, ok? Essa daqui eu vou ter uma imagem do Traffic, certo? E vou pegar a versão 2.4 do Traffic, tá lá. O Traffic ele é um proxy reverso, certo? Você tem Nginx, você tem Apache, você tem um monte de proxy reverso. Eu gosto de usar o Traffic. Por que eu gosto de usar o Traffic? Porque o Traffic ele me permite eu fazer HTTPS automático em produção. Então, em produção, eu consigo um HTTPS sem precisar ter que fazer toda aquela jogada para criar um HTTPS lá, comprar certificado, não sei o que. Não, eu uso o Traffic, ele resolve tudo para mim, sozinho e automatizado, certo? Então, por isso que eu prefiro o Traffic. Sem contar que eu usava o Nginx antes. De verdade, quando eu troquei o Nginx pelo Traffic, as minhas aplicações ficaram muito mais rápidas. Porque o Traffic ele responde muito mais rápido, ok? Vocês já vão entender a ideia do proxy reverso. Mas basicamente o que eu estou fazendo eu não quero mais utilizar localhost a porta para eu acessar minha aplicação. Eu quero acessar minha aplicação por uma URL mesmo, né? Tipo api.local.tgs.com. Eu quero criar um link e quero que esse link seja acessado, né, pela minha máquina. Então, quando eu tentar acessar API local tgs.com.br, eu vou falar para minha máquina chamar o Docker para resolver esse nome. O Docker vai passar isso para o proxy reverso. O proxy reverso vai ser o cara responsável por ver esse link e decidir quem das máquinas que está na mesma rede que ele vai responder aquela chamada ali. Ok? Vocês confia, vocês vão entender, certo? Vou colocar aqui também, vou dar um nome para esse container, né? Vou chamar ele de Traffic e agora eu preciso passar alguns comandinhos do Traffic, ok? Esses daí eu não vou ficar nem perdendo muito tempo, ó, só vai, ó, tá lá, certo? Então, a API não precisa utilizar HTTPS, certo? Eu vou estar utilizando o Docker. Então tem que avisar o Traffic que eu estou usando o Docker. O entry point de HTTP é a porta 80, ok? E, né, eu estou falando aqui, ó, send anonymous usage false, certo? Não preciso ficar mandando porque eu estou em ambiente de desenvolvimento, então não preciso enviar informações para o Traffic, certo? O Traffic é um serviço, é gratuito, mas ele tem a parte paga também dele. Que você conecta esse Traffic aqui, ou o Traffic seu de produção, lá no site deles, né? Você coloca uma chave e conecta, ele vai te dar um monte de informações sobre o que está acontecendo no seu container. É bem útil, né? Se você tiver produção e tudo mais, eu recomendo você ter a versão paga do Traffic para sua aplicação, ok? Obviamente, eu preciso liberar para essa máquina a porta 80, ok? Outra porta que eu preciso liberar também é a 8080, porque essa porta é para acessar os outros containers e essa porta é para acessar o Traffic, certo? Então, quando eu chamar o próprio Traffic, né? Quando eu chamar o próprio localhost, eu vou bater direto no Traffic, ele vai estar aqui na porta 80, ok? Outra coisa que eu preciso fazer também é definir esses volumes aqui, certo? Para que serve o volume?
O volume serve para você pegar alguma coisa que está na sua máquina, ok? E fazer um mapeamento daquilo que está na sua máquina para aquilo que para uma pasta dentro do seu servidor, ok? E, né? Deixa eu ver aqui se ele pega as duas. Não, ele não pega. Não, ele pega sim. var run docker sock, var run docker sock, var run docker sock. Beleza, só faltou, né, read only aqui, né? Só precisa de leitura, não posso alterar o socket, né? Esse cara aqui eu vou remover. Mas, bem, é isso que eu preciso fazer. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o socket do Docker, ok? O socket do Docker, ele recebe todas as requisições. Então, todas as vezes que você chama na sua máquina localhost alguma coisa, quando o Docker está em pé, ele assume e ele atende isso, ok? E o Docker está fazendo o quê? Olha, quando você chamar essas requisições, na verdade, passa para o proxy. Deixa que o proxy resolve isso, ok? E agora a gente vai trabalhar com o banco de dados, ok? O Postgres eu não vou usar a versão 9, eu vou usar a versão 12, né? 12.4 e, né, obviamente, eu sempre gosto de usar o Alpine. Alpine, tá lá. Certo? Que é a versão mais sequinha, portanto é a versão mais rápida, mais leve, ok? Eu gosto de fazer volume persistente, ok? Eu gosto de criar um volume persistente. Isso significa que se eu derrubar o Docker, se eu subir o Docker de novo, o meu banco de dados vai estar lá, certo? Porque se você não criar esse volume persistente, todas as vezes... né, volumes, né? Aqui. Então, volumes está lá. Só que eu gosto de chamar de ponto .data. .db.data. Podia ser ponto .dur também. Uma boa ideia. Ponto .data. O que acontece? Se você não criar esse volume e derrubar o Docker e limpar o Docker, ele apaga o banco. E aí quando subir, ele sobe do zero de novo, certo? Então, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que o banco esteja sempre lá. Então, eu crio esse volume persistente. A porta a porta padrão do Postgre é a 5432, certo? Então, eu preciso liberar essa porta. Então, todo mundo que tentar acessar essa máquina, ele precisa acessar essa máquina por essa porta, ok? E agora eu preciso, obviamente, definir os environments, né? Então, eu vou precisar colocar o password, o usuário, o banco, e é isso. Tá certo mesmo. Eu só gosto de colocar esse aqui primeiro, user password. Eu gosto de fazer assim, ok? E aqui eu vou definir o banco que eu quero que quando esse banco suba, ele já cria automaticamente para mim, certo? Eu vou dar o nome nesse cara aqui de The God Stack, ok? O usuário, Postgre mesmo, e a senha aqui, ó. Opa, vamos colocar aqui, ó. The God Stack 1, 2, 3. Nossa, uau, que senha difícil. Em produção, pelo amor dos meus filhinhos, pelo amor de Deus, em produção, coloque um nome, uma senha decente e tudo mais, ok? E a gente vai precisar commitar esse Docker Compose. Você não vai commitar Docker Compose com senha, certo? Então tem um jeito de você fazer isso, de você não precisar commitar, você poder commitar o Docker Compose, mas não precisar commitar a senha. Você usa um arquivo .env. Aqui junto com o Docker Compose, você cria um arquivo .env. Igual eu fiz aqui. Tá vendo? Esse arquivo .env você não comita. Certo? Você não comita, que não vai ter nenhuma senha, não vai ter nada. Esse cara que fica só na sua máquina. Né? E aí você vai ter que usar um site do tipo um Bitwarden da vida, alguma coisa, para salvar as informações lá. Certas informações secretas do seu, da sua aplicação. Tem umas informações que nem o proxy, tal, isso aqui tudo bem. Como isso daqui, inclusive, é de local, é um ambiente de desenvolvimento local, não tem problema também. Você pode commitar isso daqui. Mas, por exemplo, o .env de produção, eu não recomendo você commitar, né? Você vai ter todas as senhas, aí a pessoa vai ficar lá reclamando. Eu estou usando aqui o Git Copilot e estou conseguindo senha de AWS que funciona. Mas, lógico, os caras commitam a senha no GitHub. Então, é óbvio que isso daí vai dar ruim, entendeu? Não é culpa do Git Copilot, é culpa das pessoas que commitam as coisas erradas. Ok? Mas vamos lá. E aí você fala assim, tá, mas como é que eu faço para pegar essa variável aqui, ó? DB host, port, name e pass. Como é que eu faço para pegar essa variável e colocá-la aqui? É simples. Ao invés de você fazer isso aqui, ó,
Na verdade, você vai precisar do traço. Eu vou pegar aqui, ó, no DB, eu vou pegar lá, ó. Faz assim, ó, dólar, abre chave, fecha chave. Ou como diria o Marcos Bruno, né? Abre bigode, fecha bigode. Ok? Então vamos lá, ó, name. Ok, DB name. Vamos vir aqui, ó, tem o DB name aqui, ó. Então ele vai pegar esse valor e vai colocar aqui para mim quando eu executar esse arquivo aqui. Certo? O user, vou fazer a mesma coisa. Vamos lá. DB user. Ok? E a password, vou fazer a mesma coisa. Ó, vamos lá. Abriu o bigode, fechou o bigode. DB pass. Ok? Então, tô ali definido. Eu esqueci também aqui, ó. Eu esqueci aqui de colocar o container name, né? O container name, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o DB host que eu tenho. Eu vou dar o nome do container pro nome do host do banco. Certo? O host aqui, ó, PG local, tal. Beleza? Então, tá lá. Eu vou passar um outro comandinho aqui também para definir as estratégias de restart. Eu vou utilizar unless, certo? Unless stopped, exatamente. O que significa isso? Significa o seguinte, olha. Se acontecer qualquer problema nessa máquina, se ela travar, se ela der crepe, não sei o que eu estou falando para ela é reinicie. Reinicie sempre. Não importa o que aconteça, quebrou, né? Lógico que se ela está em pé, não reinicia. Mas se ela quebrar por qualquer motivo, se ela dar um exit na máquina, quebrar, estourar a memória, qualquer coisa, ele derruba ela e sobe ela de novo. A não ser que, esse aqui é um unless stop, a não ser que eu manualmente tenha ido lá e finalizado a máquina. Se eu manualmente fui lá e falei para a máquina parar, ela para. Não sendo isso, ela sozinha vai subir de novo, ok? E agora eu preciso definir uns labels. Esses labels, certo? Esses labels, ele vai servir só para o traffic, ok? E eu vou até pegar ele aqui e eu já explico para vocês. Então tá lá. Esses labels, ó. O que serve? Então, estou falando, olha, habilite o traffic para essa máquina, ok? A regra de HTTP, né, pro banco, então eu preciso dar um nome aqui, ó. Esse nomezinho, isso aqui é um nome importante, certo? Esse aqui vai ser PG, na API vai ser API Web e assim sucessivamente. Só esse nomezinho aqui, ó, do meio que troca, ok? Então eu estou definindo primeiro uma regra. A regra eu estou dizendo que o host dessa máquina, o nome do host dessa máquina é o DB host. Ou seja, todas as vezes que eu chamar PG local TGS com, obviamente que essa máquina está exportando essa porta, então vai ter que ser nessa porta. Mas se eu chamar aquele lá nessa porta, essa máquina vai atender, ok? O traffic vai atender e vai falar, eu sei quem é esse host, porque está definido aqui, ó. E eu vou dizer que isso daqui é o entry point de HTTP, ok? São para requisições HTTP. Beleza? Agora eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa para minha API, ok? Então vou lá, definir container name, que vai ter API URL, né? Eu devia ter chamado de host, não é DB? API URL. Cadê? API URL, ok? Beleza. Outra coisa que eu preciso agora lembra que eu uso image, igual ele está falando ali, ó? Eu uso image, né? Mas para a API eu vou definir diferente. Eu não vou determinar uma imagem que já existe. Eu vou falar para a minha API buildar a imagem para mim, certo? Usando qual contexto? Eu vou dizer que o contexto é o back-end, certo? Ou seja, o contexto do build dessa máquina vai ser a pasta back-end, porque a API está inteira dentro daquela pasta. Então eu preciso passar o contexto para esse build. E outra coisa, eu preciso dizer, cadê a receita da máquina que você quer buildar? Ok? No caso, tá lá em registry. Você fala para mim, por que não está em ponto back-end? Porque eu já estou dizendo que o contexto é o back-end, certo? E aí, development, ok? E o Dockerfile. Só que ao invés de eu colocar development aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui e eu vou escrever environment, ok? Deixa eu copiar aqui e colocar dentro da chave, ok? Da onde que vem esse environment? Eu defini aqui também, ó. Por quê? Porque em produção eu vou colocar environment production, ok? E aí qual que vai ser a diferença? Bem, quando um environment, né, ele é
development, todos os debugs ficam ligados. As linguagens todas, elas ativam os debugs. Então fica um pouco mais lento, porque você precisa debugar tudo, certo? Já em ambiente de produção, esses debugs são todos desligados. Então a aplicação corre mais leve. Isso acontece com todas as linguagens. Com Python, Java, JavaScript, com todas elas. Ok? Beleza, então ó, já disse qual é a receitinha da máquina que vai rodar e já deu um nome para esse serviço. Ok? A próxima coisa que eu preciso fazer é, eu quero montar um volume lá dentro dessa imagem. Ok? Que volume que vai ser esse? Eu quero montar o back-end, certo? Ou seja, eu quero montar aquela pastinha ali. Aonde? Olha, lembra que eu disse lá no meu arquivo de receita que eu quero que tudo que rode dentro dessa pasta? Então, obviamente, eu vou passar aqui, ó. Então, a ideia é o seguinte, ó, tá vendo esse 2 pontos aqui, ó? Esse cara aqui, ó, esse cara aqui. Tudo que tá para direita é a sua máquina. Tudo que tá para esquerda, caraca, eu fiz assim e falei pra direita. Tudo que tá para esquerda é a sua máquina. Tudo que tá para direita é a máquina dentro do container, ok? Essa é a ideia desse 2 pontos aqui. E lá no final eu ainda coloco outro 2 pontos e digo que eu quero read and write, acesso de read and write nesse volume, ok? Beleza, volume definido, obviamente eu preciso definir a porta, ok? Eu não preciso definir a porta assim, porque eu tenho também uma variável de ambiente que define aqui, ó, o container port, ok? Então tá lá, eu posso simplesmente, ó, passar aquela porta aqui para mim e ela tá lá definida, ok? Eu vou passar também uma outra porta, vou liberar uma outra porta dentro da minha aplicação, vocês já vão entender por quê, mas é a porta do debug do VS Code. Eu vou poder usar o debug, o F5 lá, você aperta F5 ele debuga para você, eu vou poder usar esse debug aqui, ok? Preciso, obviamente, definir os environments, então eu vou definir port, certo? Para eu definir qual porta que a minha aplicação precisa começar, então ela vai estar também no container port. Eu preciso, né, para minha aplicação dizer que tipo de ambiente que eu tô, certo? Eu preciso também dizer para o Node que está rodando nessa máquina que tipo de ambiente que eu tô, ok? Então tá lá a mesma coisa. Deixa eu copiar aqui, ó. Tá lá. Ok? E eu preciso, para essa máquina específica, eu preciso rodar um comando, ok? Aqui eu posso passar, ó, yarn-dev. Beleza, ele vai executar esse comando. Subiu a máquina, ele vai executar esse comando aqui. Como eu estou dizendo que eu quero montar todo o meu back-end lá dentro de opt app root source e opt app root source é o meu diretório de trabalho, ou seja, quando a máquina levanta e qualquer coisa se conecta a ela, essa é o volume que está disponível, significa que essa pasta aqui está lá dentro. Quando eu executo esse comando, eu estou tecnicamente executando esse comando aqui lá dentro da pasta do back-end. E aí vai rolar, ok? A gente já vai ver também um esqueminha bem melhor para se trabalhar com isso. E, obviamente, o restart, eu vou usar o unless stopped também, pelo mesmo motivo que eu já falei para vocês, ok? E, por fim, eu preciso definir todos os labels para o traffic. Mais uma vez, habilite o traffic neste container. Olha aqui, tá vendo que mudou? Ó, API Web. É só esse main aqui que muda. Ó. Você não pode esquecer de mudar esse main. Estou dizendo que o host vai ser a API URL e, né, esteja aí acessando essa máquina por qualquer protocolo HTTP que fizer uma requisição. Beleza. Dado isso, deixa eu dar um declin aqui para limpar tudo. Declin. O que é o declin? Tem uma coisa que você pode fazer na sua máquina. Bem, no Linux, pelo menos você pode fazer isso. No Mac vai funcionar exatamente igual. No Windows, eu não sei como é que você cria esses nomes, né, para você fazer. Mas o que você pode fazer? Você pode fazer aqui, ó, sudo vi /user, né, o SR, né, não é user, é o SR,
local, bin. Todos os comandos que você criar aqui dentro dessa pasta específica para Linux e para Mac, né? Eles vão... Tô esquecendo, acho que de fazer isso aqui, né? Para vocês, talvez vocês... Enfim. Todo comando que você criar aqui dentro dessa pasta, ele vai ser um comando que você vai poder executar ele. Você digita o nome dele, ele executa, ok? No meu caso, eu criei o declean, certo? Eu criei esse comando aqui, ó. Eu mesmo criei. O que esse comando faz? Ó. O que esse comando faz? Ó? Docker stop, ou seja, pare. Eu estou falando para o Docker parar. O que o Docker vai parar? Aí eu estou passando um comando aqui. Ó. Quando você passa $parênteses, o comando que executar, a resposta desse comando que está dentro desse parênteses, vai passar para o primeiro comando. Esse comando aqui, ó, docker ps-a-q, ele lista todas as máquinas Docker que estão em pé, certo? Só que ele retorna só os IDs dessas máquinas. Ou seja, eu estou pegando os IDs de todas as máquinas que estão em pé e estou passando para o Docker Stop. O que eu estou dizendo? Docker, pare todas as máquinas que estão em pé. Ok? E, depois que você parou as máquinas, remova todas as máquinas que estiverem em pé. Por que eu faço isso? Antes de subir as máquinas, eu limpo tudo o cache que estava antes, para eu não pegar cache. Acontece muito de você tentar subir alguma coisa e você acabar se fudendo por causa do cache. E já aconteceu tantas vezes comigo que agora eu já acostumei a sempre dar um declean antes de subir as minhas máquinas. Já vou mostrar para vocês como é que sobe. Vou sair aqui, ok? Tá lá. Agora, se você quiser subir essa máquina, depois que eu já dei o declean... outra coisa que você precisa fazer também, né? Sudo chmod mais x, né, para se tornar aquele arquivo que você criou executável. Então, barra, vai ser a mesma coisa. Ó, user, local, opa, faltou coisa ali, ó. Local, bin, declean. Opa, declean, tá lá. Certo? Você executou esse comandinho aqui, ó, pronto. Agora é executável. Então, qualquer lugar, né, essa pasta ela é específica para criar comandos geral para o seu sistema, não importa a pasta que você esteja. Se você executar o comando, ele vai executar, certo? Então eu executo o declean ali, ó. Como não tem nada, ele diz, olha, eu não tenho nada para executar, ok? Beleza. Então agora eu vou fazer, ó, docker compose app. Ou seja, eu tô usando agora o docker compose. Lembra que é aquele script que a gente instalou, né, no começo da live, que é o script responsável por fazer com que a minha máquina levante, ok? Ou seja, quando eu der docker compose app, esse comando vai ler esse arquivo aqui, ó, o docker compose. E aí ele vai ler tudo isso daqui e vai gerar e fazer tudo o que é necessário para subir essas máquinas, ok? A minha máquina é um pouquinho boa, então vai subir bem rapidinho. Não vai. Por quê? Contém valid type. Que? Unless stopped. Escrevi errado no de cima. Ué. Unless stopped. Ué, não tinha colocado aqui? Caraca. Ué, que doideira. Eu tinha certeza que eu tinha colocado, mas vamos lá. Beleza, ó. Então o que ele vai fazer? Traffic. Ué, o que eu escrevi de errado no traffic? Traffic. Tá certo. Eu quero de verdade saber o que eu errei. Não errei nada, cara. Tá igualzinho. Traffic. Bem. Whatever. Beleza, olha só. Agora, ó, o que ele fez? Ele subiu o banco, certo? Ó, o banco de dados e subiu minha API também, ó. Subiu minha API e subiu o meu banco de dados, ok? E aí, você tá vendo aqui, ó, que ele tá rodando a minha máquina da API em api-localtgs.com. Para você fazer isso daqui funcionar na sua máquina, você vai precisar fazer mais um passo, que é editar o hosts da sua máquina. No Mac e no Linux é exatamente esse comando. É o mesmo comando para os dois. O Windows também tem hosts, certo? Mas eu não lembro de cabeça onde fica, ou como que edita, etc. Mas eu sei que no Windows também tem. Uma googladinha
Windows Change Hosts, ele vai te guiar para aquele arquivo, ok? No Mac, no Linux, é exatamente esse arquivo aqui. Então, você edita esse arquivo, ok? Deixa eu subir aqui, ó. Eu já tenho ele na minha máquina aqui, ó, TGS, tá lá, certo? Anonymous. Ok. Eu tenho um negócio de bloco aqui também, ó. Olha que coisa boa. Tá, como é que funciona esse host aqui? Ele funciona da seguinte forma, ó. Você coloca aqui no arquivo, né? Para onde você quer que vai esse endereço. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó. Quando na minha máquina eu tentar acessar esse endereço, eu quero que você chame a minha própria máquina para isso. Ou seja, você chame o localhost para resolver isso para mim. Como o localhost é o Docker, certo? E como o Docker passou para o Traefik a responsabilidade de fazer a manipulação de resolver nomes, então no fim das contas eu estou fazendo a minha máquina chamar o localhost que chama o Docker que chama o Traefik. E aí o Traefik procura dentro das máquinas quem é responsável por aquele host e aí aquele host responde. Então é assim que faz, ó. 127.0.0.1. Eu uso essa estratégia de host para bloquear coisa que fica pegando informação minha na internet. Eu não gosto, certo? Então toda vez que eu vejo um site pegando informação, não conheço o site, não gosto, não quero saber, eu venho aqui, ó, e coloco isso aqui. Ou seja, se a minha máquina tentar acessar esse site de qualquer forma, ele reverte esse site, ele não manda a informação para fora, ele reverte para mim mesmo, ok? E isso aqui faz com que as minhas informações... Isso aqui vai aumentando. Todo dia eu venho aqui, adiciono mais 1, 2 e vou subindo. Um dia eu vou ter uma lista de blocos da hora de vários sites que fica roubando informação à toa aí, sua na internet. Você nem sabe pra quê nessa porcaria lá, buscando, traqueando informação sua. Certo? Então, tá aqui, ó. Eu posso fazer essa estratégia também. Mas, no caso, vamos usar a estratégia ali para fazer isso. Com isso, significa que se eu acessar esse API aqui, tecnicamente, quem vai ter que responder é, né, essa API aqui. Vamos testar? Provavelmente não vai funcionar, eu já sei por quê. Puta, funcionar, tá. Query Server. Tá lá. Certo? Então, eu tinha lá a minha query de books, só não vai funcionar pelo seguinte. O Apollo atualizou. E com essa atualização do Apollo, agora como que chama isso? Sandbox. Agora ele te redireciona lá para o estúdio do Apollo. Qual que é o problema disso? O problema é que agora eu estou acessando uma máquina fora da minha máquina, certo? E essa máquina, ela vai querer acessar isso daqui, só que isso aqui não existe, né, na internet. A API local tgs.com não existe na internet. Se eu tentar rodar isso aqui, ó, ele não consegue pegar. Porque ele não consegue, ó, tá vendo? Network, um reachable to reach server, certo? Cara, o Apollo precisa urgentemente resolver esse problema. Colocar uma configuração aqui em que eu possa dizer, olha, essa máquina aqui, ó, resolve localmente, né? Cara, eu tô quase esperando o dia. Eu tô todo dia ali olhando pra ver se os caras do Apollo entram na Twitch, que eles têm canal na Twitch, né? Pra eu ir lá e falar com eles. Eu acho que o cara, inclusive, que criou o estúdio do Apollo, ele é um dos caras que faz a Twitch. Eu preciso demais perguntar pra ele, cara, como é que eu faço pra redirecionar, né, esse link aqui pra um link interno meu, ok? Eu já tentei, olhei todas as configurações aqui, cara, nada. Não tem nada aqui que eu possa criar para que ele faça esse reverse, né? Ele não faz, infelizmente, não faz. Então, infelizmente, eu tenho que abandonar esse cara aqui. Mas, era muito bom, porque eu conseguia ver uma série de informações sobre uma aplicação muito bom, sobre cada campo, se era string, se não... Cara, é muito bom o Apollo Studio. Pena do fundo do meu coração. E eu, olha, te juro, tenho pena que ele não está funcionando de forma adequada para que eu possa utilizar, né?
Ó, tem new features de agosto, ó. Não, Sport Data não vai me ajudar nada. Enfim. Enfim. Mas é uma tristeza, porque eu gostei demais, muito do Apollo Studio, mas eu não consigo usar ele. Não tem problema que eu não consigo usar ele. Por quê? Porque eu posso utilizar o Insomnia. Ok? O Insomnia. TGS. Eu posso criar aqui uma rota, certo? Mais uma vez, como eu estou regravando essa aula, as aulas para frente já foram, então tem um monte de coisa ali. Mas no caso aqui eu vou criar um request para books lá, lembra? Books, ok. E aqui, ó, vou colocar esse cara aqui, ó, http, ok? Não é get, né? Porque GraphQL é sempre post e o body é sempre GraphQL. Então vamos lá, ó. Vou pegar os books aqui, ó. Mais uma vez, parênteses, o que eu quero mandar para o servidor, chaves, o que eu quero receber do servidor. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Não dá para aumentar? Puta que lá, merda, não dá para aumentar. Tem zoom? 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 Alô? Zoom? Não tem zoom. Oh. Ah, zoom in. Zoom in. Não tem zoom. Jesus, não tem zoom. Ctrl mais, não tem. Ctrl shift, não tem. Enfim, vai ter que ser assim mesmo. Então, não vou mandar nada para o servidor, só quero coisa de volta. O que eu quero? Quero o ID, quero o name, quero o ano, quero o autor, certo? E do autor eu quero o ID, o nome e a idade dele, certo? Se eu mandar rodar aqui, ó, tá lá. Viu? Buscou essas informações 4.94 milissegundos. Demorou mais tempo para o Insomnia colocar na tela do que buscar no servidor e trazer essa informação para mim, certo? Deixa eu só mutar aqui mutar o WhatsApp para não ficar esse plim-plim toda hora na nossa cabeça quando a gente está na live. Vai. Beleza. Então, tudo funcionando. Tudo funcionando. Eu vou fazer apenas uma modificaçãozinha aqui, certo? Vou começar a fazer algumas coisas para dar uma melhorada nisso daqui. Esse comando aqui, ó, a gente não vai fazer assim, certo? A gente não vai fazer assim. Tem como é que fala? Tem um script na web chamado wait for it, ok? Não é isso. Wait for it script. Esse cara aqui, ó. Então, wait for it script, ó. Você vai bater nesse cara aqui, ó. E tá aqui o script, que você pode baixar e utilizar. Esse cara aqui, ó. É só clicar aqui, ó. Dar um raw aqui, ó. Copiar esse arquivo inteiro aqui, ó. Copiei, certo? Vou vir aqui, ó. E vou criar um arquivo aqui, ó. New file. Wait for it. E é um bash script, ok? Vou colar todo aquele arquivo aqui, ó. Vou só colar aqui dentro, ó, um script. Ok? Colei ali dentro. Outra coisa que eu preciso fazer é entrar lá e tornar ele executável, ok? Deixa eu ver, ele não está executável ainda. Então, o que eu faço? chmod mais x wait for it. Se eu der um ls aqui, tá lá, ó, tá verdinho porque ele é executável. Só isso que eu preciso fazer, certo? O que esse cara faz? Certo? Por que eu tô por que eu tô utilizando esse comando aí? Porque esse comando aí ele faz essa magia aqui, ó, certo? Então, quando ele for executar, ao invés dele executar o yarn dev direto, eu vou para ele falar para ele fazer o seguinte: olha, espere por um tempo. Quando você coloca 0, ele vai falar espera para sempre, certo? Espera para sempre. Então, espera para sempre o quê? Espera o banco. Hora que o banco responder, então execute esse comando aqui. Ah, mas você não tem esse comando. Não tem. Então vamos criar, ó. Lá dentro, vamos criar uma pasta aqui, ó, S2i, certo? Por que S2i? Porque é uma estratégia de desenvolvimento, ponto S2i, desculpa, ponto S2i, certo? Que é uma estratégia de infraestrutura que a gente vai ter o assemble da minha aplicação, né? Eu vou fazer o assemble da minha aplicação, vocês já vão entender isso, e o run da minha aplicação. Então, para isso, eu preciso criar um novo folder aqui dentro, chamado de bin, né? Que são os arquivos executáveis. Preciso criar um novo arquivo aqui chamado assemble, certo? Tá lá. E vou criar um novo arquivo aqui chamado run. Okay? Então, se eu estou dizendo aqui no meu Docker Compose, olha,
comece rodando esse arquivo. Então é esse cara aqui que vai ser o cara que vai ser executado quando o meu Docker subir, ok? E aí, eu quero que esse cara utilize o bash. Então eu preciso fazer isso aqui. Se você salvar, eu vou fazer no run também, já deixar pronto. Ó. Se você fechar o arquivo e abrir de novo, ele já ficou cinzinha. Então ele já entendeu que é um arquivo de bash script. Ok? Aí nós vamos, né? Aí nós vamos colocar aqui, ó, esse comandinho aqui. Para que serve esse comando aqui, ó? Se no momento de assemble algum dos comandos que ele executar der erro, pare. Dá um exit 0 na hora e mate o meu container. Aquele unless stopped, ele vai reiniciar o container para mim e vai tentar de novo, ok? Esse cara aqui, ó, se eu movimentar arquivos de uma pasta para outra, etc., eu quero que ele movimente arquivos ocultos também, ok? E aí, obviamente, eu vou fazer agora a parte aqui, ó, do se o file package.json existir, né? Então, se file existe, então eu vou escrever na tela, olha, encontrei, né, o package.json, vou instalar as dependências. Se o meu ambiente for de desenvolvimento, ele vai fazer production igual a false. Se não for ambiente de desenvolvimento, ou seja, for um ambiente de produção, então ele vai fazer yarn install com production true. Ele não vai instalar as dependências de desenvolvimento, ok? E por fim, isso não. Então, por fim, tá aqui, ó. Por fim, esse cara aqui, ó. O que ele vai fazer? Olha, se eu tiver em ambiente de desenvolvimento, já vai direto para run, ok? Mas se eu tiver em ambiente de produção, para que eu possa diminuir a quantidade de coisas dentro da minha aplicação, eu apago, né, a pasta de cache e a pasta de config. E aí sim, eu chamo lá para subir a minha aplicação. Esses dois caras vão chamar esse arquivo de run aqui, ó, certo? O que esse arquivo de run vai fazer? Esse arquivo de run vai fazer o seguinte, certo? Se eu estiver em ambiente de desenvolvimento, yarn dev, ok? Porque ele deixa ali o hot reload funcionando. Se não, executa o node e não vai ter hot reload, não vai nada, mas eu estou em produção, né? Não tem por que ter hot reload de produção. Ele executa o node muito mais rápido. Eu não dependo aqui do NodeMon para fazer a minha aplicação. Uma outra coisinha também que eu vou fazer, né? Uma outra modificaçãozinha aqui que eu vou fazer no meu script aqui é isso daqui, ó. Eu vou ativar o debug. Então eu vou fazer o NodeMon executar o Node, então ele vai executar o Node.js, passando o inspect para 000. Por que eu estou chamando localhost? Qual que é a diferença entre o localhost e o 000? O localhost deixa a minha máquina acessível só para a minha máquina. O 000 deixa acessível na rede toda. Como o container, né? Como o container que eu estou utilizando, ele está dentro de uma rede. Lembra que eu falei? Eu crio uma rede e coloco todas as máquinas nessa rede. Como ele está funcionando nessa rede, se eu colocasse localhost, ele estaria acessível só para aquela máquina. Quando eu coloco 000, ele está acessível para a rede. E como essa rede também está conectada na minha máquina local, a minha máquina local consegue acessar lá. Então eu consigo acessar o inspect. Por isso que quando você está trabalhando com Docker, você nunca usa localhost. Você sempre usa 000. Ok? Então tá lá. Vou salvar esse arquivo, ok? E agora, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar aqui na pasta de backend mesmo, ó. sudrm-rf a Node Modules. Vou apagar a Node Modules para vocês verem que ele vai instalar para mim a Node Modules. Ó, não tenho mais ela ali. Tá vendo? Ó, não tem a Node Modules mais aqui. Vou voltar um arquivo aqui, uma pasta aqui, né? Beleza, vou sair daqui. Olha só. Vou limpar aqui, ó. E agora eu vou subir o Docker, ó. Docker compose app. Ó, vamos ver o que ele vai fazer, ó. Ó, você tá vendo que deu algum erro aqui. O que ele deu erro? Permission denied? Ok. Deixa eu já limpar os containers aqui. cd backend ls-la. Ué, ele tá com permissão.
Ele tá com escrita, leitura. Tá com tudo, Deixa eu executar lá de novo que eu acabei não lendo o erro. Opa, deixa eu voltar um arquivo aqui. Docker compose app. Deixa eu ver o que aconteceu mesmo. Ok, tá, beleza. Ele tá falando... não. O assemble. O assemble e o run também precisam ser executáveis. Certo? Então vamos lá. Ó. Backend, .s2i, bin. Certo? Olha lá, eles não são executáveis. Ó. Então chmod mais x assemble e a mesma coisa para o run. Chmod mais x run, ls, tá verdinho? É executável. Então vamos voltar lá de novo. Isso, para esse cara aqui. Vamos limpar todo. Opa, dei clean. Limpar tudo. Certo? Clear. E agora a gente vai subir. Ó. Docker compose app. Beleza. Só que ele não esperou. Não esperou. Não esperou não. Tava aqui, ó. Pera aí. O correto seria ele ter... não, ele esperou sim. Tá aqui, ó. Wait for... Não, pera aí. Será que esse cara respondeu mais rápido? Deixa eu apagar a pasta do... tem uma pasta data aqui, peraí. Docker Compose, deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu errei, ó. Não é data, é ponto data. Aqui, ó, é ponto data, certo? Então deixa eu fazer aqui, ó. sudo-rm data. Isso, data -rf. Vou apagar a pasta do banco de dados. cd backend. sudo-rm node modules. Opa, -rf. Beleza, clear, ó. Não tem mais nada, certo? Não tem banco de dados, não tem nada. E agora a gente vai dar um docker compose app. Olha só. Vocês viram que primeiro ele subiu o banco e só a hora que o banco falou tô disponível, aí que a API ligou. Por que que eu faço a minha API esperar pelo meu banco de dados? Pode ser que você precise rodar migrations, certo? Você precisa rodar migração no seu banco. Como você vai precisar rodar migração no seu banco, na sua API, né, as migrations na API, a gente vai falar sobre ela nas próximas aulas. Quem está na Twitch já viu, mas quem está no YouTube, nas próximas aulas você vai saber sobre isso. A migration depende do banco. Se o banco não está em pé, você não consegue rodar migration, a API falha. Então, para isso não acontecer, eu faço com que a API espere para o banco. A hora que o banco disser, eu estou pronto, estou disponível, estica e dá-lhe, aí a API estica e dá-lhe, ok? E com isso, né, a gente tem aqui, ó, um dockerzinho usando o traffic, usando o banco de dados, usando a sua API, fazendo montagem de volume, esperando, com estratégia S2I, com receita, dependendo do ambiente, com todas as seguranças ligadas, utilizando a forma correta de se utilizar o usuário e tudo mais. Enfim, foi uma aula bem densa. Volta na aula, assiste de novo, me manda mensagem se você teve alguma dúvida. Se tiver alguma coisa que eu posso te ajudar, que eu posso te responder, conta comigo, eu vou te ajudar. Eu vou fazer o melhor que eu puder para que você possa entender. Se você precisa entrar em contato, você pode entrar em contato pelo Discord, você pode entrar em contato pela Twitch, você pode mandar as suas mensagens no próprio canal do YouTube, certo? Isso tudo vai estar lá disponível para você. Então, tá aqui, ó. Em uma horinha, você montou um Docker filé. Mas Breno, você montou um Docker para JavaScript. Cara, exatamente esse mesmo Docker você consegue utilizar. Eu já testei pelo menos com Python, com JavaScript, Python, PHP. Eu já usei essa mesma receita. Ruby, eu já usei essa mesma receita. Eu nunca testei com Java. Rust eu ainda estou aprendendo, né? Não sei Rust. Mas pelo menos com PHP, JavaScript, Python e Ruby, esse mesmo Docker aqui, ó, vai ser igualzinho para você nas suas aplicações. A única coisa que você vai mudar, obviamente, na sua linguagem
vai ser a receita da imagem. Em vez de você pegar do Node, você vai pegar da sua imagem, certo? E você não vai instalar o Next, por exemplo, né? Você vai instalar alguma coisa diferente. Então, essa receita vai mudar. E o Assemble e o Run também vão mudar, né? Porque aqui eu estou fazendo package JSON. No PHP, você vai fazer o Composer install. No Python, o pip. E por aí vai. Ok? Mas é basicamente a mesma receita para essas 4 linguagens, se você quiser utilizar. Eu estou utilizando JavaScript, mas você poderia estar utilizando com qualquer uma delas. Ok? Uma outra coisa também que eu quero testar, certo? Que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. É o negócio lá do debug, né, que eu falei para vocês. Só que para o debug funcionar no VS Code, você precisa estar dentro da pasta do back-end. Você não pode estar do lado de fora que a gente está aqui. Então eu tenho que abrir o back-end aqui, ó. Ok? E aí eu preciso desse arquivo aqui, ó. Vou colar esse arquivo aqui, ó. Paste, tá lá. Eu preciso desse arquivo aqui, ó, VS Code, com esse launch. Esse launch tem que estar exatamente dessa forma, ó. Então eu estou usando o Node, eu vou fazer com que ele faça um attach, ou seja, ele vai pegar o VS Code e vai fazer um attach para dentro do container que está lá. Vou usar Docker, vou usar a porta 9229, vou usar localhost e remote root. Lá, aquela mesmo, né, a mesma pasta que eu defini no workdir. Então, se você mudar o workdir, você vai ter que lembrar, você tem que mudar lá, você tem que mudar no Docker Compose, você tem que mudar no Dockerfile, você tem que mudar aqui. Então, se de repente você mudar, não tem problema, mas lembre-se que você vai ter que mudar em todos esses lugares. Com esse arquivinho aqui, certo? Eu posso agora utilizar o debug. Então, vamos testar aí o debug, né? Vamos lá aqui, ó, no Books, né? Vamos aqui no Application, vamos na Query. Certo? Vamos pegar aqui a query. Ó. Tá vendo aqui do lado? Ó, tem esse pontinho aqui. Ó. Clica aqui. Ó. Certo? No vermelhinho ali. Ó. Dou um F5. Quando você aperta F5, ele liga. Né? Essa barrinha aqui, ó, é o seu debug. Ok? Quando eu fizer uma chamada, vou chamar... Could not debug. Não conseguiu debugar? Por quê? Eu salvei ali? Salvei o arquivo. Vai. Cadê o terminal para ele me mostrar? Opa. Cadê o terminal para ele mostrar o que aconteceu? Olha, ele está tentando se conectar. Could not find any debug. É de verdade? O que eu fiz de errado? Isso aqui tá certo, isso aqui não tem o que mudar. Será que... claro, eu não subi o Docker, gente. Mas também não vai tendo que conectar, né? Cabeça. Vamos lá, ó. Docker Compose App. Né? Opa, tem que voltar uma pasta. Docker Compose App. Beleza. Agora faz sentido, ó. Tá o servidor lá funcionando. Eu tenho, mais uma vez, eu tenho que estar dentro da pasta do back-end, né? Dou um F5 e... agora sim, ó, já conectou já. Fica vermelhinho aqui embaixo, ó. Essa barra aqui embaixo do VS Code, bem baixão, fica vermelhinho. Então, coloquei ali o pontinho, ó. Pontinho vermelho ali, ó, o breakpoint. Eu quero que ele pare aqui. Eu tenho o costume de vir no Run, colocar aqui, ó, primeiro, ó, remove all breakpoints. Depois eu coloco um pontinho. Porque se tiver... é muito comum que você vai usar tanto isso daqui que vai ter breakpoint para tudo quanto é lugar. Aí você executa essa aplicação, ao invés dela vir aqui, ela vai para qualquer outro lugar. Certo? Não é isso que você quer. Então, você quer que ele venha exatamente aqui. Com esse breakpoint aqui, ó, quando eu executar qualquer coisa, certo? Tivemos um novo inscrito no canal. Carlos GN, seja bem-vindo a Godstack, seja bem-vindo ao canal. Hello, what web browser do you recommend for web dev on Linux? What web browser? If you are front-end, I recommend you to have all of them. Why? Because at some point it will be needed to test your application in different browsers. So as much browsers as you can install and have it, you can have it. Most of the people in the world nowadays are using Chrome,
Okay, so if you are a software developer, it's really necessary to test on Chrome because you will ensure that most of the people will have your application in the best way possible. Okay, so I'm used to use Chrome. There is a big problem with Chrome that Google is gonna get all your information. This is absolutely shit. I understand that. So I recommend you for software development to use Chrome, but personally don't use Chrome. Use any other browser because Chrome is gonna fetch all information about you. So for example, you can use Firefox, you can use Tor, you can use any other browser but Chrome. Okay, but for software development it's necessary to use Chrome because most of the users use Chrome, so you need to make sure that your application is working on Chrome, ok? Voltando para português agora, a pergunta dele foi: qual o browser que você recomenda para desenvolvimento web no Linux, certo? Eu recomendo muito utilizar o Chrome para web dev, porque a maioria dos usuários usam Chrome, então você vai garantir que a sua aplicação funcione para a maioria dos usuários. Ok? Mas pessoalmente eu não recomendo que você use Chrome, porque o Chrome, o Google vai coletar muita informação sua e vai ficar ali muito em cima de você. Se você é essa pessoa que não gosta, né, que as suas informações fiquem sendo divulgadas, etc, etc, então não use o Chrome. Use o Firefox, use Tor, use qualquer outra, Chrome, enfim, use qualquer outra aplicação, não o Chrome, ok? Mas para desenvolvimento web não tem o que fazer. Para desenvolvimento web você vai ter que utilizar o Chrome. Então por isso que eu estou utilizando também. Beleza? Bem, então vamos lá. Voltando à vaca fria. Não send. Ah lá, ó. A aplicação para exatamente ali naquele ponto. E ele me dá as informações lá no parâmetros. O que está vindo? Não está vindo nada no parâmetros. Entendeu? Se você apertar F10, ele passa para a próxima instrução. Ok? E ele tem os comandinhos aqui também, ó. Que ele diz, separar o mouse, ó, continue F5, então ele vai simplesmente liberar até o próximo ponto que você tiver, até o próximo breakpoint, ou vai terminar a aplicação, certo? F11, se você estiver executando uma função, ele entra dentro da função para ser executada dela. E o F10, ele passa para a próxima, ele dá o próximo passo, certo? Se eu der F10 aqui, ó lá, tá vendo aqui, ó, a marcação fica marcada ali, ó, certo? E olha só, ele vai te mostrar, né, na saída desse return, né, então o book está aqui, ó, ele vai te mostrar o que tem dentro, ó. Então eu consigo pegar o return velho também aqui, ó, ó que coisa linda, ó. Então eu consigo saber o que vai ser retornado e quais valores vão ser retornados. Isso para você debugar uma aplicação, cara, acabou com o console log, né, pelo amor de Deus, já foi a época de console log, você não tem mais que ficar utilizando o console log, né, com debug aqui. Já está tudo funcionando para você. Está funcionando com o Docker, conectando no Docker e tudo mais. Eu te ensinei como fazer isso. Então, pelo amor de Deus, use da agora para frente, né, o debug do VS Code. Ok? É isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma coisa que eu pudesse ajudar vocês. Toda a parte de Docker, de configuração das máquinas, instalação... tudo que era necessário eu fiz a explicação aqui para vocês, certo? E com isso terminamos. Queria agradecer demais a presença de vocês. A presença de vocês é sempre muito incrível e muito valiosa para mim. Façam as perguntas que forem necessárias. O que vocês precisarem de mim, eu estou disponível. Só entrar em contato comigo, certo? Pode colocar aqui na Twitch, pode enviar no Discord, pode fazer as suas perguntas aí nos comentários do YouTube, que eu vou fazer o máximo que eu puder para ajudar vocês, ok? Contem comigo, é bom demais a presença de vocês aqui, muito obrigado. Vamos ver se tem alguém online. Tem Isabela e o Emílio, mais os dois. O Emílio já mandei da última vez e a Isabela tá jogando. Eu vou mandar vocês lá pro Eduardo. Beleza? Eu vou copiar aqui do Eduardo. Então vamos todo mundo lá pro Eduardo. Deixa eu ver se não tem mais ninguém.
Não tem. Então vamos lá para Eduardo. Certo? Vou colocar aqui, ó. Eduardo. Então bora lá. Pessoal, uma ótima noite, um excelente fim de semana para vocês. Divirtam-se, é importantíssimo um desenvolvedor de software sair da frente do computador e se divertir, então divirtam-se, né? Beija muito na boca, toma umas, vai ser feliz, certo? Vejo vocês na próxima terça-feira. Aulas todas as terças e quintas-feiras, no Brasil das 6 às 8, em Portugal das 10 à meia-noite. Um beijo. Fui!